Olá, queridos estudantes do terceiro ano. Eu sou a professora Joyce. Essa é mais uma aula de língua portuguesa que estará disponível no repositório do aplicativo do Centro de Mídias para você revisitar esse conteúdo quando você quiser. Serão conteúdos aí de revisão, de recuperação e aprofundamento aí para quando você precisar da nossa ajuda. Vamos conhecer o título da aula de hoje? Olha só, quadrinhas. E aí? É um gênero textual que vocês já devem ter trabalhado muito agora, no meados do terceiro ano, né? As habilidades da aula de hoje diz respeito a esse gênero textual que traz versos, rimas, uma estrutura toda que é muito fácil de identificar qual é esse tipo de texto, esse estilo de texto. Então, os objetivos da aula de hoje é leitura e compreensão de quadrinhas, bem como identificar características do gênero. Por meio da leitura e dos conhecimentos prévios referentes ao gênero textual, estabelecer expectativas em relação ao texto. Você também vai encontrar textos do gênero quadrinhas aí no material do terceiro ano, do currículo em ação, do Ler e Escrever, Sociedade e Natureza, no caderno do estudante, no volume 1. Tem atividade de leitura a partir da página 11 aí que traz textos que são quadrinhas. E eu trouxe umas outras quadrinhas aí. Mas pensando no texto de quadrinhas, vocês já devem ter visto vários textos de quadrinhas que são textos de memória. E aí? Vocês têm alguma quadrinha, algum versinho que a gente costuma falar de memória na sua cabeça? Esse é o momento de você pensar. Então, vamos ver aqui. Olha só, nesta aula vamos realizar a leitura de quadrinhas e observar características do gênero. Então, uma das características já é essa que eu falei. É um texto que geralmente a gente traz de memória e é um texto muito utilizado aí nos anos iniciais, na parte de alfabetização, porque é um texto menor, um texto que tem uma estrutura que é fácil de ser lembrada, um texto que é fácil de ser replicado. Se você tem ele de memória, para você escrever é muito mais fácil. Para identificar, começar a trabalhar as rimas, também é um texto bem legal, bem fácil. E você, estudante do terceiro ano, que já deve estar muito bem na leitura e na escrita, é um texto muito bom para treinar essa parte aí, né, de leitura e escrita. E aí, deixei um tempinho aí para você pensar. Qual versinho você lembra de memória? Qual quadrinha você lembra de memória? Tem uma que todo mundo conhece das brincadeiras, né? Lencinho branco, por exemplo, que você tem que entrar na roda e recitar uma quadrinha. Tem a da Batatinha quando nasce, que todo mundo conhece. Batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão. Menininha quando dorme, põe a mão no coração. Olha, essa é uma, hein? Tem uma que eu também conheço desde criança que eu gosto muito. Me pediu um copo d'água. Me deram na caneca. Isso mesmo que eu queria, cinturinha de boneca. Por essas recitações que eu fiz, você pode comparar esses dois textos bem diferentes, com rimas bem diferentes, mas que eles são muito parecidos em uma coisa, não são? Vamos ver ele escrito, vamos ver um outro texto escrito para você ver o que todas as quadrinhas têm de semelhante. Vamos lá. Olha só, mais uma quadrinha. Ninguém viu o que eu vi debaixo de um limoeiro. Vi uma moça bonita, pondo rosa no cabelo. Olha só, gente, vocês podem observar nesse texto que, igualmente eu falei, é um texto curto, fácil de ser decorado, memorizado e que ele é composto em versos e tem rimas, tem palavras com o mesmo som, com a mesma escrita, assim, a parte escrita bem parecida, que é onde dá a sonoridade e logo o que todos esses textos, os dois que eu recitei, bem como esse, têm em comum, é que a quadrinha, como diz o nome, ela é composta por 4 versos, ó, como podemos observar. Só. 1, 2, 3, 4. Então, cada linha da quadrinha corresponde a um verso. Eu vou ler essa quadrinha novamente para a gente tentar identificar quais são as palavras que dão rima a essa quadrinha.
Ninguém viu o que eu vi debaixo de um limoeiro. Vi uma moça bonita pondo rosa no cabelo. Olha só, limoeiro e cabelo. Então, o som do O no final de cada palavra é o que acabou fazendo a rima. Muito legal, né? Agora vamos observar mais uma quadrinha. O cravo, quando nasce, toma conta do jardim. Eu também vivo querendo quem tome conta de mim. Ah, essa daí tá ainda mais fácil identificar a rima. Se eu não tivesse dito, já poderíamos identificar que é uma quadrinha, pois é composta por 4 versos. Ok, essa parte os estudantes do terceiro ano já estão craques. E agora, quais são as palavras que dão rima para essa quadrinha? Será que a gente consegue achar uma dica que sempre acontece no mesmo local, a rima? Observem o texto. Lembrem do primeiro texto que nós já identificamos a rima e observe esse segundo texto. Será que tem um modo mais fácil aí de outras dicas da gente identificar as rimas deste texto? Então, igual a professora falou, já tem 4 versos, ok. Vou realizar a leitura novamente. O cravo, quando nasce, toma conta do jardim. Eu também vivo querendo quem tome conta de mim. Olha, então podemos identificar que a palavra jardim e a palavra mim, olha só, tem o final igual, logo o som delas acaba causando essa sonoridade, é o que dá a rima do verso. E igualmente no primeiro caso, temos aqui 4 versos. E no final do segundo verso e do quarto verso é onde novamente encontramos a rima. Então, será que isso é uma constância na quadrinha? Será que uma característica da quadrinha é essa? Então, anota essa dica. Isso mesmo, a quadrinha tem sempre 4 versos. E uma dica que eu dou para vocês sempre identificarem as rimas da quadrinha é olhar no final do segundo e do quarto verso, porque geralmente a terminação, a escrita, a sonoridade dessas palavras que terminam o segundo e o quarto verso são as palavras que dão rima para a quadrinha. Ótima dica, né? E esse texto é um texto muito legal, igual eu já disse, na alfabetização, porque é um texto fácil de memorizar, fácil de reescrevê-lo e fácil também de você recitar, ó que legal! Então vamos conhecer mais um? Olha, vamos ver mais um. Fui escrever na areia com a maré toda vazia. A maré encheu e levou tudo que a pena escrevia. E aí, gente? Olha, essa daqui tá mais desafiadora, hein? Encontrar. Será que a dica que a professora deu vai valer para essa daqui? Fui escrever na areia com a maré toda vazia. A maré encheu e levou tudo que a pena escrevia. Tem 4 versos? Tem 4 versos. Tem rima nessa quadrinha? Tem. Será que as rimas estão no final do segundo e do quarto verso? Vamos verificar? Olha só, então sempre vamos contar aí, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Fui escrever na areia com a maré toda vazia. A maré encheu e levou tudo que a pena escrevia. Por que será que vazia e escrevia são as palavras que dão rima a essa quadrinha? Por causa da terminação, o som e a escrita são parecidos, é o que causa a rima. A professora, mas a areia também tem o final parecido, mas se você for ler a sonoridade, as duas que têm rima é
essas duas, no final do segundo e do quarto verso. Muito legal, hein? Eu tenho certeza que se vocês forem fazer uma atividade aí com quadrinhas, vocês vão encher o caderno de quadrinhas, porque cada um conhece uma quadrinha de algum lugar. A quadrinha também é um texto bem regionalista, então diversas regiões têm tipos de quadrinhas parecidas, que variam muito, dependendo do jeito que a gente chama as coisas. Então, quadrinha também é um texto muito cultural. Então, vale muito a pena você ampliar seu repertório de quadrinhas, escrever, fazer aí atividades com quadrinhas, porque é um texto muito importante nesse momento de alfabetização aí para você treinar sua leitura e sua escrita. Legal? Gostou das dicas? Então, eu vou deixar uma sugestão de atividade para vocês. Olha só. Pesquise outras quadrinhas, observe as características do gênero e discuta com a sua turma. Então, foi o que eu falei. Tenta pesquisar aí com a sua família. Na sala deve ter o quê? Uns 30 amigos? Já pensou cada um trazer uma quadrinha diferente aí que a avó, que o tio de algum outro estado conhece e você não conhecia? E vocês fazerem uma atividade coletiva com várias quadrinhas diferentes, quadrinhas de várias regiões do Brasil, quadrinhas bem diferentes, ou até mesmo quadrinhas iguais, mas que em outros estados são recitadas de formas diferentes? Já pensaram nisso? Então, olha só, espero que vocês tenham gostado muito de aprender mais um pouco sobre as características desse gênero. Após você pesquisar essas quadrinhas, verifique aí quais são as palavras que dão rima a essa quadrinha. Será que todas as quadrinhas, as rimas estão mesmo no final do segundo e do quarto verso? Então, continue pesquisando, fica aí minha sugestão de atividade, ampliem aí o conhecimento de vocês sobre esse gênero textual e vão conhecendo aí a estrutura de vários textos. Hoje foi do gênero quadrinha. Então, olha aqui para vocês. Até a próxima aula. Essa aula vai ficar gravada no repositório para vocês irem lá e verificar quantas vezes forem necessárias, quantas vezes vocês quiserem. Aqui está o formulário de avaliação da nossa aula, que é muito importante que vocês respondam, que vocês falem do ritmo, do conteúdo, se a aula tá legal, se não tá, o que mais que vocês gostariam que tivesse nessa aula que vai ficar disponível no repositório. Se você quer mais sugestão de atividade, se você quer mais repertório de texto, essas aulas de língua portuguesa são dicas para você aí, que você pode até desenvolver, os professores desenvolverem em sala com os estudantes. Então, os estudantes que precisam aí de uma revisão, de uma recuperação, de um aprofundamento, tem essas aulas disponíveis para vocês no repositório revisitar quando vocês quiserem. E as aulas de português aí também estarão junto com outras disciplinas. Hoje foi aula sobre o gênero quadrinha. Espero que vocês continuem ampliando aí as pesquisas de vocês, o repertório e os estudos, e até a próxima aula. Tchau, tchau!